a parte de metodologia no trabalho de conclusão de curso 1, tá ok? Então, vocês até agora já fizeram os itens anteriores, gostaria que vocês colocassem lá no Drive, eu não tenho visto muita evolução, mas a gente está se aproximando já à metade da disciplina, então, teoricamente, o trabalho deveria estar, porque a fundamentação teórica já foi iniciada, então acredito que vocês estejam evoluindo à medida em que as semanas vão passando. Bom, com relação à questão da metodologia, ela vai servir, eu vou colocar aqui, eu não sei se vai aparecer aí, porque a tela está compartilhada, eu vou deixar assim, eu estou com medo de sumir, tá bom? Mas essa parte da metodologia, ela vai servir para colocar de que forma vocês vão fazer, o que vocês vão fazer, utilizando o quê, quais ferramentas para conseguir atingir o objetivo que vocês definiram. Então, lembra da dinâmica que a gente fez em sala de aula? Se eu quiser atravessar e chegar lá do outro lado da montanha ou da pista, né? O meu objetivo é chegar lá, mas de que forma eu vou chegar? Eu vou a pé, vou de bicicleta, eu vou escalar, vou rastejar, vou correr, vou andar. Então, a metodologia é o como, de que forma, tá ok? Eu ia fazer uma dinâmica se vocês estivessem vindo, né? Mas como não vieram, então eu vou pular essa parte aqui. Bom, então, de que forma a gente pode construir essa metodologia? Existem alguns conceitos chaves em relação a quais métodos a gente usa para realizar uma pesquisa. Então, essa pesquisa ela pode ter uma abordagem cujo método é qualitativo, quantitativo ou misto. Então, quando é quantitativo, eu estou me referindo à quantidade, números. Quando eu estou me referindo a qualitativo, ao método qualitativo, eu não falo sobre números em si, mas eu falo sobre qualidades, né? Positivo, negativo, superior, inferior, aumenta, diminui, verde, amarelo, alto, baixo. Então, são qualidades, tá? E a metodologia cuja abordagem é mista, que inclui os dois, né? Tanto a parte numérica quanto a parte das qualidades. Com relação ao procedimento, então, a gente tem o caminho geral aí da pesquisa. E ela pode ser em alguns formatos. A gente tem, por exemplo, a pesquisa do tipo survey, que é aquela pesquisa com formulário, igual como as empresas, né, de pesquisa de intenção de voto fazem, elas têm lá um formulário, então a gente chama de pesquisa do tipo survey, tá? Pode ser uma pesquisa com um estudo de caso, né? Então, a metodologia você vai aplicar especificamente para aquele caso. Pode ser um experimento, né, prático, laboratorial. Pode ser uma abordagem meramente bibliográfica, uma revisão, uma sistematização da literatura. Então, todas essas são formas de metodologia. Com relação às técnicas de coleta de dados, são os instrumentos. O que vocês vão usar para conseguir aplicar essa metodologia? Então, eu preciso de algum questionário? Eu vou ter que elaborar esse questionário antes. Eu preciso de algum equipamento lá no laboratório? Qual é o equipamento que eu vou utilizar? Como que utiliza esse equipamento? O que ele precisa para funcionar? Vou fazer algum tipo de entrevista? Vou usar algum mecanismo de filmagem, de gravação, vou fazer só uma observação. Então, essas são as técnicas de coletas de dados, basicamente, tá? Bom, então a gente também tem que lembrar de ter ênfase na justificativa. Toda escolha metodológica deve ser justificada. Por que você vai usar esse método e não o outro? Né? Eu posso medir a altura de uma pessoa de várias formas, usando várias técnicas. Eu posso usar uma trena, posso usar uma fita métrica, posso usar uma régua, posso usar um paquímetro, mas o que é mais viável? O que vai me dar a resposta
mais rápida, dependendo do grau, do nível, né, de precisão, qual é o equipamento que é mais assertivo para essa precisão que eu quero. Então, isso tem que estar bem elucidado também. Bom, então aqui eu sugeri um exercício para vocês escreverem a metodologia, tá? Então, vocês vão... eu geralmente faço essa dinâmica também em grupo, mas eu quero que vocês façam aí de forma individual. O que vocês, olhando para o objetivo de vocês, que vocês já traçaram, o que vocês precisam para cumprir este objetivo? O que vocês precisam fazer? E como vocês vão fazer esse trabalho, tá? Então, vocês vão discutir aí, fazer uma reflexão do que vocês vão precisar, o que vocês vão escolher, né? Quais técnicas que vocês vão utilizar para coletar os dados e vão escrever esses principais argumentos aí para cada decisão que for tomada. Eu vou escolher esse método porque esse método atende aquilo que eu preciso para chegar no meu objetivo, tá bom? Então, vocês vão começar a escrever a metodologia e vão me trazer na próxima aula a parte que está escrita de vocês. Quem não vier à aula, me manda pelo SIGA ou pelo e-mail que eu recebo e dou o visto aqui, tá ok? Eu vou gerar uma tarefa lá no SIGA e vocês vão poder fazer a submissão dessa parte da metodologia. Então, aqui, quando vocês forem submeter lá no SIGA, vocês podem fazer no Word mesmo, tá? Ou se vocês enviarem por e-mail, pode ser no corpo do texto do e-mail também, não tem problema, tá bom? Aqui seria para fazer uma apresentação, mas a gente não vai fazer nesse formato de apresentação, não. Então, aqui, eu coloquei um exemplo para mostrar para vocês como seria aí o início de uma metodologia, né? Então, para alcançar o objetivo de identificar os fatores que influenciam a adesão de idosos a programas de atividade física, optou-se por uma abordagem qualitativa através do método de estudo de caso no Centro Comunitário Vida Ativa. Ou seja, ele vai pegar qualidades que consigam transmitir a questão da atividade física, né, por idosos, especificamente nesse centro comunitário, não é em qualquer centro comunitário, né? Então, por isso que o método que ele vai utilizar é o método do estudo de caso, fazendo uma abordagem qualitativa. Provavelmente ele não vai trabalhar com quantos idosos, quantos por cento homem, quantos por cento mulher, quantos fazem atividade X, quantos fazem atividade Y. Então, ele vai fazer uma abordagem não numérica, qualitativa. E aí, ele justifica por que ele escolhe esse tipo de metodologia, né? Ele fala que é para compreender em profundidade as percepções e experiências subjetivas dos participantes. Então, ele vai fazer a coleta de dados realizada por meio de entrevistas. Olha aí o como que ele vai aplicar esse método. Então, provavelmente ele vai desenvolver algum tipo de formulário, né? Entrevistas semi-estruturadas são formulários onde quem está entrevistando conduz a entrevista de maneira que eu tenha já alguma base de dados para fazer perguntas, mas eu também posso sugerir novas perguntas ali conforme a entrevista vai fluindo. Então, ele selecionou a população da amostragem dele, que é de 15 idosos, e aí de forma intencional, né, para explorar as motivações e as barreiras. Por que eles não fazem atividade física e o que motiva eles a fazerem essas atividades? E ele também fala que ele vai fazer uma observação não participante de 10 sessões da atividade com o intuito de capturar dinâmicas interpessoais e a interação com os instrutores, ou seja, ele vai ficar só analisando o ambiente, vendo como essa relação se constrói. E aí os dados dessas entrevistas vão ser analisados mediante análise de conteúdo, ou seja, ele vai pegar lá, desses 15 idosos, né,
Aqueles que não se sentem motivados por quais motivos? Aqueles que gostam de fazer, né? Se sentem motivados, o que mais motiva? E aí, fazendo análise desses dados, ele consegue, então, tirar uma conclusão do que foi feito, tá? Então, vocês vão escrever. Aqui foi só um exemplo, um parágrafo, mas aí vocês vão poder descorrer, né? Na forma de texto, para ficar pronto já para o TCC 1. Então, individualmente, vocês vão escrever esse método, esse tópico de metodologia para o projeto de pesquisa que vocês selecionaram, tá? Então, vocês vão aplicar os conceitos e estruturas de metodologias que podem ser desenvolvidas no trabalho. Eu vou colocar lá no SIGA uma figura onde mostra quais são os tipos de pesquisas, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo também, tá ok? Eu vou fazer um vídeo também sobre esses tipos de pesquisa, ou postar algum vídeo já pronto, porque eu acho que pode ser importante quando vocês concluírem aí, para vocês definirem a metodologia de vocês. Valeu!